cara, eu tive quase umas nervosas doentes, sabe? Toda vez que eu vou corrigir as provas de recuperação, eu fico assim, porque eu não consigo entender, cara. Por que acontece, né, do cara fazer uma prova igual à anterior, Ctrl+C, Ctrl+V, e sei lá, a nota mais alta, assim, é 3 e pouco, a mais alta. Um monte de gente tira 0, 0,1, 0,2, 1. Eu fico tão preocupado, cara, que eu fico pensando o que está acontecendo na vida do cara. Né? É óbvio que vocês não estudaram nenhuma gota, nada, de nada, porque era Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, eu estou tentando, não sei, nessa turma aqui, eu acho que foi a turma que eu mais me irritei até agora, por alguns eventos. E eu estou tentando ser mais calmo com vocês para ver se aqui surte um resultado melhor. Porque eu quase infartei no segundo ano. No primeiro ano B eu fui duro. Com vocês, estou muito preocupado com alguns de vocês, muito preocupado no fundo do meu coração. Eu não sei o que vai ser dos filhinhos de vocês, cara, porque vocês vão ter filho, porque a natureza é foda, cara. A natureza, às vezes, ela bota a gente num caminho, mesmo a gente não querendo. Né? Então, assim, eu fico me perguntando, pô, cara, o que vai ser da tua vida, né, cara? Você não está estudando o mínimo do mínimo do mínimo. Outra, a minha prova tá longe de ser a mais difícil. Tá? Se tu pega em outros colégios aí a prova, os caras são piores que a tua. Eu não posso baixar o nível mais do que eu já baixei, eu estou no meu limite. Eu não posso. Vai dar reprovação e vai dar choradeira no final do ano. Estou falando para a galera que está mal das pernas. Estudem de verdade. Eu estou aqui no apoio dando aula para 2 que nem está com muita dificuldade. A galera que está perdida, não vem para o apoio. Certo? Vocês estão subutilizando os recursos que a gente fornece para vocês. Eu fico muito preocupado do fundo do meu coração. Eu tenho como se vocês fossem algo parecido como um filho meu que eu vou tutoriar ao longo da vida. E eu estou muito, muito preocupado do fundo do meu coração com o futuro de alguns de vocês. Eu não sei o que vocês vão fazer, né, no futuro se continuarem assim. Se botar para estudar honestamente, em alguns casos, não é mais minutos por dia, tem que ser algumas horas por dia, porque a lacuna de conteúdos passados é imensa. E aí mais meia hora por dia já não resolve, tem que ser 2, 3 horas por dia. Vai ter que pegar a tua tarde, dividir ela, uma agenda, e tens que botar a bunda na cadeira, desligar o Facebook maldito e estudar um pouquinho. Porque senão talvez vai ser muito duro, escuto, falando do fundo do meu coração, não quero te ofender, eu só quero que tu escute algo de alguém que conhece as estatísticas, sabe? Que sabe que quem não estuda come o pão que o diabo amassou no Brasil e em qualquer lugar do mundo, certo? Então toma cuidado, galerinha, por favor. Botem a mão na consciência, se não for por vocês, pelos pais de vocês ou pelos futuros filhinhos de vocês que vão precisar dos recursos que vocês vão conseguir com o suor de vocês, certo? Então, pensem nisso, cara, pensem nisso, que a situação de alguns aí tá terrível, terrível. Né? Eu não quase vejo dificuldade de enxergar a luz no fim do túnel. Eu estou à disposição de vocês. Se vocês começarem a vir todos os apoios com dúvidas honestas, depois de horas de estudo em casa, fazer isso toda semana, te deixo bem em física e matemática, palavra de honra. Agora tu vai ter que fazer um esforço, eu te garanto que eu tenho feito a minha parte. Se tu acha que não, pega alguém que entende de física e matemática, mostra as aulas e vê se as aulas estão condizentes com aquilo que a gente espera de vocês, certo? Eu aceito bem as críticas, eu cresço com cada crítica, então não fiquem com vergonha, falem para a Nilson onde é que está dando problema na aula, façam uma carta anônima, entrega para a Nilson e para a diretora e para quem for, explica onde é que o professor Otávio está errando, que eu vou me moldar, eu vou melhorar se for necessário, se for possível, eu farei tudo o que eu puder fazer para salvá-los. Me ajudem, meus amigos, pensem no futuro de vocês, se não for por vocês mesmos, pelos filhos de vocês. Por favor, tomem cuidado. Na aula passada eu te mostrei que a equação ax² mais bx mais c, quando igualada a zero, para achar as... Ou... Que bonito! Uma das opções é usar a fórmula de Bhaskara. Aí nós vimos que, somando as raízes, a gente obteve que a soma das raízes é menos b sobre a. E o vértice, que é a média das raízes, menos b sobre 2a. Tentei dar a mesma aula, foi hoje que eu dei essa aula para o primeiro B. Dei exatamente a mesma aula. Mas tu vê, eu não deixei claro, olha, a apostila deduz o x do vértice, eu vou deduzir a soma das raízes. E aconteceu o mesmo fenômeno, cheguei lá, cheguei em menos b sobre a.
Aí primeiramente um aluno, ó professor, tá diferente aqui. Aí eu fiz aquela cena, então eu errei. Aquela cena que aqui demorou 5 minutos para se diluir, né? Que ninguém sabia o que estava acontecendo, porque não olharam, porque não estavam prestando atenção. Lá, cara, eu fiquei impressionado, um cutucou o outro, não. Aí um já olhou, não. Já todo mundo já se entendeu, já não, vai, foca a ficha. Ou seja, eles estavam mais atentos que vocês na aula. Nítido. Não era um ou outro, era a grande massa. Estavam mais atentos que vocês na hora da dedução. Então tu vê, tu não pode ficar perdendo para os outros só porque tu tá com preguicinha de pensar. Tem que se concentrar, cara. Então, ó, acredito que todos entenderam que eu deduzi isso, depois eu cheguei nisso. Alguém tem alguma passagem que não entendeu quando ele deduziu o y do vértice? Vocês chegaram a dar uma olhada lá? Porque teve gente que teve dificuldade no x do vértice, que estava mais fácil. Imagino então que tem alguma passagem do y do vértice que deve ter te perdido. Só aquela partezinha ali do menos em evidência. A partezinha do menos em evidência, parabéns. Aquilo ali é uma coisa que vale a pena a gente comentar. O negócio é o seguinte, eu vou primeiro fazer do meu jeito, depois eu vou comparar com o da apostila. Eu quero descobrir o y do vértice, logo o x que eu devo substituir é o x do vértice. Honesto? Honesto? Pô, e como é honesto? Peguei o x do vértice e coloquei no lugar do x, tá vendo? B menos B, tá bonito. Olha que beleza. Y do vértice é igual a vezes menos B ao quadrado é B ao quadrado. 2 vezes 2 é 4. A vezes A ao quadrado. Olha que simples essa dedução. Mais com menos, menos. B vezes B, B ao quadrado sobre mais C. Y do vértice é igual. Eu vou dividir por A em cima e dividir por A embaixo, tudo bem? Quem é o denominador desse cara aqui? 4A. E desse? E desse? 1. Quem é o NMC entre 4A, 2A e 1? Por incrível que pareça, é o 4A. Daria para fazer, tá? Daquele jeito clássico. Divide por 2, dá 2A, dá A. Divide por 2, dá A. Divide por A. Multiplica. Lembra NMC? Divide pelo... multiplica pelo 4A dividido por 4A dá 1. 1 vezes B ao quadrado. 4A dividido por 2A dá 2. Menos 2B ao quadrado. 4A dividido por 1 dá 4A. 4A vezes C. Y do vértice é igual 1b ao quadrado menos 2b ao quadrado é menos b ao quadrado mais 4ac dividido por... Porém, nós sabemos que delta é b ao quadrado menos 4ac. Concordam comigo? Observem que o b e o 4ac estão com sinais trocados aqui, né? Se eu quiser deixar o delta ali em cima, eu vou ter que trocar os sinais desse cara aqui. Só que eu não posso trocar os sinais do além. Certo? Então olha o que eu vou fazer. Y do vértice é igual. Primeiro eu vou tentar uma saída diferente daquela. Eu vou multiplicar por menos 1 em cima e embaixo. Quando eu multiplico por menos 1 em cima e embaixo, eu altero o resultado final? De forma alguma, gente. Desde quando eu pego uma fração, eu posso multiplicar pelo que eu quiser em cima e embaixo. Se for o mesmo número em cima e embaixo, a fração obtida é chamada fração equivalente e tem o mesmo valor. Isso é fundamental. Então, ó, eu multipliquei por menos 1 em cima e embaixo e agora sim em cima aparece o delta. Por isso que eu vou escrever que y do vértice é delta sobre menos. Mas faz diferença o menos estar em cima ou embaixo? Não. Menos delta sobre 4A, deduzimos. Tu viu que eu saí pela tangente? Eu não fiz a evidência do menos, né? Porque não é só uma dificuldade tua, amigo. Muita gente tem dificuldade em evidência. Eu só fui aprender a colocar em evidência depois de velho. E é uma coisa que deveria ser ensinada obrigatoriamente no fundamental. Então, olha só. Menos e mais. Eu posso sim, naquela passagem, obrigar e colocar o menos em evidência. Menos, abre parênteses. Olha o que eu vou fazer. Menos b ao quadrado dividido por menos,
aliás, menos b ao quadrado dividido por menos 1, mais b ao quadrado. Mais 4ac dividido por menos 1, menos 4ac. Vocês percebem que esse numerador dá a mesma resposta que esse? É só fazer a propriedade distributiva com menos 1, concorda comigo? Então tu vê, é isso que é colocar o menos em evidência. Tu pega o elemento que tu quer colocar em evidência, abre parênteses e divide. Por que divide? Porque o contrário é a multiplicação. E aí eu coloquei o menos em evidência e ali surgiu quem? O delta, ficou menos delta sobre 4a. Eu gostei de ver a maneira como o amigo se portou. Professor, aquela parte pontual, ele foi muito preciso. Aquela passagem eu não entendi. Era isso que todos vocês deveriam ter feito. Ter estudado cada passo, cada letra, ter entendido a origem de cada uma delas. E se um ponto tu não entendeu, tu vem na próxima aula, professor, esse ponto aqui. Não entendi. É assim que se estuda. Pois não. Aqui, porque eu tirei o MMC, aí eu dividi pelo... multipliquei pelo 4A dividido por 1, 4A. 4A vezes C, 4AC. Pela regrinha da subtração de fração. Tira o MC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Eu só fui entender porque que essa regra maluca funcionava depois de velho também, o que não é certo. O certo é desde o fundamental para o senhor explicar por que que o MMC deve ser tirado. Por que que a regra mágica divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, funciona para somar frações. Isso é algo que tu pode vir no apoio e me pedir, professor, dá uma reciclada nas minhas frações que eu estou meio mal das pernas, eu vou te dar uma aulinha de fração bem legal para que tu te recupere. A aulinha é essa que eu dei esse final de semana para o meu filho e para o amiguinho dele, que estão no 6º ano. Eles estão aprendendo a somar, subtrair frações, tirar MMC. Tu vê, cara, como tu tá com dificuldade em coisas de 6º ano. Isso é muito preocupante. Tô falando de maneira geral, não é para um ou para outro, tá? Tô falando para grande massa. Obrigado pela pergunta, garota. Nunca guarde uma pergunta dessa contigo. Bonito. Tira MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Tu vê, né, cara? Tá há anos fazendo isso, tá na hora disso ser teu. Tá na hora de tu resolver isso, passar uma régua. Eu agora sei fração. Pode mandar multiplicação, divisão, raiz, produto, mais, menos. Pode mandar a fração que eu manjo. Já era pra tu estar assim, cara. E eu sei que vocês botam uma fração já se peida todo. Não pode, cara. Resolve isso na tua vida. Vem pro apoio, porra. Tinha 2 no apoio, pai. Tô me pagando, tinha 2. É isso que me deixa doido, cara. O cara não vem no apoio e se arromba na prova. Se tirasse 10 na prova, não precisava nem vir na aula, cara. Te falei do Oktoberfest, né? Quando eu tinha a tua idade. Tirava 10 em tudo, pô. Chegava no 3º bimestre, não ia pra aula. É pro Oktoberfest fazer festa. E aí tu faz festa com a consciência tranquila, entendeu? Muito mais gostoso. Tu quebra tudo com a consciência tranquila. Pô, eu quebrava tudo na tua idade. Meus pais, tranquilos, porque eu mostrava o boletim, pô, eu sei, beleza. Só tinha 10. Eles confiavam em mim. Eu só comecei a fazer mais cagada no início da faculdade. Tu vê erro, de certa forma, deles de achar que eu já estava maduro e dar uma largadinha. Meu filho, eu vou cuidar dele na faculdade. Na primeira fase, na segunda, enquanto ele não sair com o diploma dele, eu vou ficar em cima dele. Porque é assim que deve ser o adulto ajudando o jovem a se dar bem na vida. Nunca largar de mão. Ah, né, meu filho já é adulto. Adulto, cara, adulto quando estiver ganhando 5, 6 pau por mês. Estiver pagando as próprias contas e estiver comprando o próprio apartamento. Aí teu filho está pronto para encarar a vida. Antes disso é guri pequeno que tem que nortear, pai. Amor, nortear. Com 20 anos, professor? Sim, 20 anos. Ligar sempre, ver se está dando merda na vida do cara. Tem que ligar, bicho. Tem que ficar ligado. Então tu vê, né, cara, eu podia ser doutor com a idade que eu tenho. Sou um merdinho ainda que estou estudando física porque me distraí quando era bem mais velho que tu. E o mais importante é, na verdade, justamente isso, né? Quanto mais velhinho for ficando, mais cuidadoso tem que ir ficando. Então, conversem com os pais de vocês, peçam ajuda. Vai dar tudo certo se você pedir ajuda e for honesto com eles. Vou acreditar que todos entenderam a página 12, cada passagem, cada ponta daquelas letras malucas. Vamos para a página 13. O que dizia a página 13 lá? Vocês lembram desse gráfico que a gente fez na aula passada? Ó? Nós achamos as coordenadas do vértice. Como? Como é que é? Não entendi. Ah, legal. Nós achamos as raízes por Bhaskara e somiproduto, que deu C sempre menos 4.
Somamos as raízes, dividimos por 2, achamos a média das raízes, que deu? Era o x do vértice. Jogamos esse x do vértice na função, calculamos, obtivemos o y do vértice. Então nós já sabíamos o vértice. É 28. Já tinha pergunta sobre isso. Só que agora ele te mostrou que para calcular o x do vértice pode ser menos b. Ele te mostrou que para calcular o y do vértice pode ser menos delta. Aí ele está te pedindo, calcula para ver se funciona mesmo. Deixa eu ver se é verdade. Menos 7, 2 vezes menos 1/8. Isso aqui é uma coisa que eu sei que muitos de vocês ficam loucos quando veem isso aí. Não podia, cara. Tinha que ser uma coisa que idiota. É assim que eles pensar. Olha que continha tosca. Menos 2 vezes menos 1. Menos 2. 1 vezes 8. 8. Olha só, é assustador. Aí pode simplificar, dividindo por 2 em cima e embaixo. Fica menos 1/4. E como é que é? Divisão de fração é a primeira vezes o inverso a segunda. Ó. É muito fácil. Muito. Não pode ter dificuldade nisso na tua idade. Estou com muita dificuldade, professor. Vem com apoio, fala com a Nilce, fala com a irmã Irene, fala com teus pais, com a mãe, com a irmã. Pede ajuda, nós vamos te salvar. Se eu pegar a fração ali e fazer ela, tipo, dividir menos 1 sobre 8, vai dar o mesmo resultado? Menos 1 sobre 8? Onde é que está o menos 1 sobre 8? Ah, aqui. É isso? Ele Vamos ver? Primeiro, né? Claro que tem que dar o mesmo resultado, senão vocês estavam te mentindo, né? 0,125 vezes 2, 0,25. Menos 0,25 dividir por 0,25 é o mesmo que multiplicar por 4, igual nas casas de Minas, vírgula. 4 vezes 28. Agora vamos ver na forma de fração. 1/4, 0,25. Certinho, tá vendo? Certinho, tudo certinho. Tudo igual. Na outra lá eu fiz... Um decimal. O importante é tu dominar os dois lados. Eu lembro que eu dou aula particular para a guarda do fundamental, né? No passado eu ainda dava aula para o 8º ano, eu larguei o fundamental para me dedicar mais ao ensino médio por falta de tempo, para poder estudar e realmente algum dia ter uma qualidade de vida legal, né? Como eu te falei, eu estou a 1/3 do que eu preciso ganhar para realmente ser um cara bem de vida, né? Então eu preciso ganhar 15 pau para poder ter qualidade de vida foda, certo? Para não precisar preocupar com a quantidade de vinho que eu tomo por mês, certo? Para poder ir em bons restaurantes e viajar ao mundo, eu preciso ganhar 15 pau por mês. Eu estou a 1/3 do meu caminho, preciso fazer mestrado, doutorado ainda, certo? Então por isso um dia eu decidi, vou parar de dar 60 horas por semana de aula. Aí hoje eu estou dando só 40 e fazendo faculdade à noite, tranquilo? 40 aulas por semana em sala de aula e a universidade à noite, mais um site que eu trabalho, respondo questão 24 horas pela internet. E, claro, aulinhas particulares, né, para dar uma complementada no orçamento, aquela coisa. Então, tu vê, para mim ficou difícil conciliar as duas coisas, eu tive que dar uma relaxada aí, né, na quantidade de aulas que eu dava. Por que eu estou falando isso? Alguém tem noção? Não? Que bom. Achamos o x do vértice? Deu certo? Tudo bem? Beleza. E o y do vértice? Vamos ver como é que vai ficar. Quem é o delta mesmo? B ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Y do vértice é igual. Quanto é que é o B? 7 ao quadrado menos 4 vezes. E o A? Menos 1/8. Vezes? Lembrei que eu estava falando. Eu estava explicando para o amigo que eu dou aula particular com fundamental. E numa aula que eu fui dar esses dias, tinha um exercíciozinho que falava sobre isso. Tinha frações e tinha um número decimais. O enunciado pedia resolva na forma fracionária e na forma decimal. Ou seja, a criança no fundamental ela é obrigada que seja, a trabalhar tanto do lado decimal quanto do lado fracionário, chegar nas respostas e comparar. Para ela começar a perceber, caramba, eu tenho as duas opções mesmo. Ou eu trabalho com fração, ou eu trabalho com decimal. Certo? E vocês têm que procurar isso. Quem ainda não dominou isso aí, vai atrás. Vai atrás que tu vai conseguir resolver todo mal. Menos 7 vezes 7, 49. Vou simplificar por 4 aqui, ó. Vai dar 2 ali embaixo. Menos com menos. 30 dividido por 2? 15, obrigado. Vou simplificar por 4 em cima e embaixo, ó. Dá menos 1/2. Divisão de fração é a primeira. Vezes inversa a segunda. Menos com menos é mais, 64 vezes 2? Caramba, ó, não é que deu certinho?
Deu certinho pelas fórmulas com que ele apresentou. Isso era então o que era para tentar fazer na página 13. Na página 13, na parte superior dela, essa era a solução que deveria ter. X do vértice e Y do vértice. Pois não. Qual parte tu não entendeu? Aqui? Não, embaixo. Aí. Não, Aqui, né? Esse 15, né? Exatamente, então o problema foi aqui. Certo? 49 está aqui. Certo? Menos com menos. Mais. 49, achei que era 4. Tudo bem? Eu também. Não, é Certo? que era 4A. E esse 15 veio dali, né? Era 4 em cima e 8 embaixo. Dividir por 4 em cima e embaixo, deu 1 e deu 2. Sobrou 30 dividido por 2. Mas tu vê, cara, eu faço ali voando. Eu não tenho preocupação em mostrar, olha o que aconteceu ali. Mas quando o aluno levanta a questão, a gente pode vir aqui com mais calma, ó, e mostrar para ele como é que foi a conta toda. E até fazer de uma forma diferente, sem simplificar, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 30, 120. 1 vezes 8, 8. 8 vezes 1, 8. Numerador multiplica numerador. Denominador multiplica denominador. Aí simplifica, né? Por 2. Simplifica por 2. E simplifica por 2. Aí justifica, tintim por tintim, por que isto virou isto e virou isto. Beleza? E é assim que se faz. Professor, aquela passagem, por favor. Ali não fechou. Não estou entendendo. Tem que aproveitar cada momento desse. Mas o menos 2 ali também não estava dividido. O 49 tranquilo, né, galerinha? Concorda comigo? O 49 tinha um menos na frente deles, né? Lá era 4 vezes menos 1 oitavo. 4 vezes menos 1, menos 4. 1 vezes 8, 8. Simplifiquei por 4 em cima e embaixo. Deu menos 1 sobre 2. 49 com 15, 64. Menos 64 dividido por menos 1 sobre 2. Eu demorei a digerir esse tipo de coisa. Até que eu percebi, tá, é menos 64 sobre 1, que é uma fração, dividido por menos 1 sobre 2. Se divisão de fração é a primeira, vezes o inverso da segunda. Então ficaram essas frações se multiplicando. Mas tu vê, eu já não coloco 1 lá embaixo, entendeu? Porque eu tô achando que a galera já tá ficando madura. Menos com menos, mais 2 vezes 64, 128. 1 vezes 1, 1. Mas é deselegante deixar sobre 1. Por isso que eu respondi só o 128. Se a gente for dividir menos 64 sobre 0,5, vai dar... Dá no mesmo. Só que tu vê, né? É muito mais complexo, teoricamente, convencer o cara da divisão ali, né? Mas igual as casas, elimina a vírgula, faz a divisão, mesma coisa. Dá na mesma. Mais uma vez provando que dá para ir pelo decimal ou pela forma fracionária, sempre vai dar o mesmo resultado. É que tu vê, né, cara? O cara que decorou, igual as casas, elimina a vírgula, ele não percebe que ele está usando frações equivalentes para resolver. Que história é essa? Por que igual as casas, elimina a vírgula funciona? Porque 64 dividido por 0,5 eu posso multiplicar por 10 em cima e embaixo, fica 640 sobre 5, tu vê. Então, na verdade, a origem do igual às casas, elimina a vírgula, é fracionária. Né? É o estudo da fração que nos permitiu essa técnica. Certo? Tu vê, ó, o bacana é a gente discutir essa parte, que é uma parte bem mais básica do que eu tenho para te apresentar, que é a equação de segundo grau, no apoio. Por isso que não faz sentido estar vindo só 2 pessoas no apoio. Tem um monte de gente aqui que tinha que vir todo o apoio, todo, até o final do ano, para tentar recuperar, e não tem vindo. Aí tu tá amarrando as minhas mãos, cara, eu não consigo te ajudar se tu não estiver presente. A não ser que tu esteja estudando por conta própria em casa, mas eu vejo pelas notas que isso é um absurdo, que tu não está fazendo isso. Então, mais uma vez, venham para o apoio, vamos detonar a fração, vamos detonar número com vírgula, vamos estudar tudo o que for preciso que tu não saiba do fundamental para a gente ter um ensino médio de qualidade. Show de bola! Depois, aí ele fala dos pontos notáveis, dos zeros, toda a discussão que nós já tivemos lá na página 13. Podes levantar alguma dúvida que tu não tenha entendido? Exercício da página 14, finalmente. Aqui nesse desenho aqui, eu não entendi o que da função. Ótimo. Ó, galerinha, interessante a colocação do amigo. Tem lá um plano cartesiano. Tem y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, uma equação genérica de segundo grau.
Lá está o gráfico. Por que que esses caras aqui são zeros ou raízes? Por que que eles cortam o eixo X? Essa é a dúvida do colega. Como? Isso chama-se zero da função, porque quando eu pego esse x' ali e boto ali, isso aqui tudo acaba dando zero. Então é x' e zero. Aquele é o ponto de coordenada x' e zero. Quando eu pego esse valorzinho que é o x duas linhas e coloco ali e faço a continha, dá quanto? Por isso que se chama... Porque o y, que é a própria função, lembra? O y é o f de x, não é? Dá quanto? Se eu boto x duas linhas ali e a conta dá zero, onde é que eu vou marcar no gráfico? Em x duas linhas e zero. Então aquele cara ali, a coordenada dele é x duas linhas e zero, a coordenada dele é x' e zero. Certo? Então faz todo sentido, né? Se o cara é o zero da função, na hora que o gráfico passar por ele, tem que estar passando no ponto y igual a zero. Por isso que vai cortar o eixo x, que ele até tem um apelido de eixo 0y. Não é isso? Porque em cima do eixo x, o y é sempre zero. Muito bem. O eixo de simetria é sempre entre os zeros da função. Sempre no vértice da parábola. O eixo de simetria vai passar sempre pelo vértice. Aí se eu dobrasse o papel assim, né? Esses gráficos teriam que se encaixar perfeitamente. Beleza. E dividir por 2, tirar a média delas, ou guardar no bolso o menos b sobre 2a, o x do vértice que a gente acabou de desenvolver. Certo? Aliás, né, desenvolvemos na aula passada o x do vértice. Menos b sobre 2a. Muito bem. Vamos para a página 14, galerinha.